Queridos, igreja irresistível. Igreja irresistível, na nossa perspectiva do que nós estamos estudando, não é uma igreja irresistível no sentido de que as pessoas chegam e dizem, é uma igreja irresistível em que o próprio céu olha para a igreja e diz, né? É a igreja em que Deus tem prazer em fazer parte. Mas isso é possível? Claro que é. Olha lá as cartas de Jesus para as igrejas do Apocalipse, né? Tem igreja que Jesus diz, eu conheço você, eu sei quem você é, o que você faz, e isso me alegra muito. Mas tem igreja que Jesus vira e diz, estou quase te vomitando. Então a Trindade tem esse sentimento de se agradar ou não das igrejas, né? E esse livro ele vem tratar exatamente disso. Como é que podemos ser uma igreja que agrada o céu? E agradar o céu significa que não necessariamente nós vamos ser agradados, que nós vamos nos agradar a nós mesmos, porque a igreja é do Senhor Jesus e portanto tem que ser segundo a vontade dele, né? Nós já estudamos isso aqui, né? As características de uma igreja irresistível, né? É uma igreja que tem fome da presença de Deus, lembra quem ela é, age com o coração, é uma igreja que pratica gratidão. O povo de Deus tem que ser um povo agradecido, que presta ação de graças ao Senhor e que promove, se esforça para relacionamentos saudáveis. Romanos capítulo 12, Paulo vai dar um monte de instrução, mas ele diz, no que depender de você, tenha paz com todos os homens. Então, desenvolver relacionamentos saudáveis. E hoje nós vamos falar sobre que uma igreja irresistível é uma igreja que aprende sempre. Não é uma igreja que fica paralisada, estagnada. É uma igreja que vai desenvolvendo conforme a necessidade e conforme o contexto em que nós vivemos. No livro que nós estamos seguindo, o autor do livro, né, Igreja Irresistível, ele conta sobre os beduínos, né, um grupo de pessoas lá no século XVI, que eles têm uma maldição quando eles queriam amaldiçoar alguém, que eles diziam o seguinte, que você permaneça num só lugar o resto da sua vida. Os beduínos, eles são conhecidos exatamente pelo fato deles serem pessoas nômades, né? Que não tem parada definitiva em algum lugar, né? Os beduínos, os nômades, eles são conhecidos exatamente por isso, e por isso que a gente vê no Oriente Médio, onde os beduínos, na grande maioria, vivem, eles vivem em tendas. Por quê? Porque tenda é um lugar em que você monta e desmonta facilmente, né? O povo judeu, por exemplo, tem a festa dos tabernáculos lá, das tendas, em que eles moram em tendas uma semana, ainda que seja no quintal da casa, né, para lembrar que nós somos nômades, né? Então os beduínos vivem nessa cultura, né? E se eles querem amaldiçoar alguém, eles dizem que você permaneça no mesmo lugar o resto da vida, né? Porque para eles o normal é a mudança, é estar em outros lugares. Isso aqui, queridos, nos traz o desafio de que, lógico, tem gente que nasce, cresce, morre no mesmo lugar, e no nosso contexto cultural isso aqui não tem nada a ver, né? Mas isso aqui é usado para nos mostrar que parar de aprender e não mudarmos, isso é uma maldição sobre a nossa vida. Eu fico pensando, se a gente tivesse parado de aprender em algum momento da vida, como que seria a nossa vida hoje, né? Como que nós estaríamos hoje? Na nossa vida, pensa no desenvolvimento. Eu estava preparando o estudo de hoje,
E eu estava pensando nas mudanças que eu tenho apenas 60 anos. O que é 60 anos na história? Isso não é nada. Mas com 60 anos eu vi mudanças que tem um monte de gente aqui que não sabe nem o que é. Quer ver um negócio? Tem gente aqui que não sabe o que é casinha. Tem gente aqui, quem sabe o que eu estou falando? Vai na casinha. Quem sabe do que eu estou falando? Sem dar explicação nenhuma. Um monte de gente sabe. Casinha era o banheiro. Imagina, e era a casinha lá no fundo do quintal. Aí, gente, fazia-se um belo buraco, né? Para quem não conhece, né? Fazia um buraco no quintal, lá no fundo, né? E aí aquele buraco ia enchendo. A casa inteira ia lá, fazia o 1, fazia o 2, e às vezes até mais do que o 1 e o 2, né? E aquele negócio ia enchendo, ia subindo. E eu não esqueço, gente, das moscas, né? A gente estava lá e aquela moscaiada lá, música de fundo, pensa que emocionante. Aí era uma meninada com berne. Quem já pegou berne aqui? Aí, ó, eu não estou sozinho nessa história não, né? Imagina se não tivesse inventado o tal do vaso, a tal da descarga. Eu fui olhar agora, gente, tem fossa com biodigestor, que você usa a fossa por um ano inteiro. Todo mundo ali usando a fossa. No final de um ano, você tem lá 800 gramas de produto do ano inteiro. Tecnologia pura. Mas imagina, não, bom era a casinha, eu tenho saudade da casinha. Imagina, gente, que loucura um negócio desse, pensar nisso hoje em dia, né? Então, graças a Deus, o mundo muda. Agora, mas mudou para um monte de coisa pior. Claro, gente, toda mudança traz o bom e o ruim. Quando a gente fala de mudança, de aprender, de transformação, lógico, gente, nós estamos falando das coisas boas. Eu não quero falar aqui, porque na minha época, que eu estudava lá, fazia primeiro ensino médio, né, que na época não era ensino médio, era segundo grau, né? Quando você ouvia falar de alguém que usava droga, né, a droga mais pesada que existia era a maconha, né? E era assim um escândalo. Numa cidade pequena como a que eu morava, então, era um negócio assim, a gente pensava na pessoa, o fulano é maconheiro. Gente, eu imaginava uma pessoa que era maconheira assim, uma pessoa totalmente deformada, um monstro, um negócio, de tão raro que era isso. Hoje maconha é legalizado num monte de países. No Brasil, se você for pego com maconha, dependendo do uso, da quantidade, você falar que você está usando para consumo próprio, tudo bem, normal. Isso é uma mudança para pior, claro, mas nós não estamos falando dessa mudança para pior. Então, gente, em momento algum, imagine que eu venha falar aqui de alguma coisa que seja defender alguma mudança que seja para pior, mas a realidade da transformação. Alvin Toffler, que é conhecido aí no meio empresarial, sociológico, que trata sobre questão de mudanças, né? Ele diz que os analfabetos do século 21 não serão os que não podem ler e escrever, mas os que não conseguirem aprender, desaprender e reaprender. Aprender, desaprender e aprender de novo. Porque a gente tem tanta coisa nova acontecendo, que a gente olha e diz, isso aqui eu não dou conta. Por exemplo, nós temos a mesa de som.
A mesa de som da nossa igreja, ela é totalmente digital. Antes eu mexia na mesa de som, regulava a altura, não sei o que tem. Gente, se vocês pegarem o tablet que se regula a mesa de som da nossa igreja e falar, não, eu só quero diminuir o som do microfone do pastor, você não consegue. Porque tem que apertar, passar o dedo em tanto lugar e puxa para cá e leva para lá e diminui aqui, mas esse aqui não pode diminuir aqui, porque senão diminui no seu... O mundo ficou complexo. Então, essa complexidade faz parte da nossa vivência, da nossa convivência, e nós estamos no meio disso. O grande desafio, queridos, é sairmos da estagnação. Sair da estagnação. Por quê? Porque em tudo que a gente vive, a gente não pode viver de saudosismo. O saudosismo é legal, é gostoso, mas imagine se não tivesse o WhatsApp, por exemplo. Se não tivesse você não pudesse conversar com seu parente de longe, assim, olhando no celular, viajando no carro, e está conversando e vendo a pessoa, né? Quando eu comecei a namorar com a Edileia, nós sempre namoramos, morando em cidades diferentes, a gente conversava uma vez por semana. Eu tinha que sair, quando eu estava em Campinas, por exemplo, eu tinha que sair do seminário, ir para o centro da cidade, não tinha dinheiro para pegar ônibus, aí chegava na Telefônica, na Telesp, né? E chegava lá, comprava 10 fichas, ia lá, dizia, olha, eu quero 10 fichas, comprava as 10 fichas e esperava a chamada da cabine, para poder usar, porque imagina, uma cidade do tamanho de Campinas, aquele monte de gente querendo falar em algum lugar. Então você ficava lá e ficava esperando. Aí de repente, Jonatas, cabine número 15. Aí eu ia lá na minha cabine, colocava as fichinhas, e a gente já sabia, na hora que dava o sinal lá, era a 9, e a gente já sabia que já tinha que começar as despedidas. Porque caiu a última fichinha, acabou, e lá vou eu de volta para o seminário, às vezes tarde da noite, às vezes sozinho, às vezes tinha colega que ia junto, porque era um monte de seminarista com namorado, e lá ia a gente subir para o seminário à noite lá a pé, porque não tinha Uber, táxi era só para quem era rico, né? Então era a pé mesmo. São mudanças, querido. Agora imagina se a gente volta no tempo do carro de boi. Eu lembro do meu avô contar a história, né, do tempo que ele gastou com a minha avó, que precisava fazer uma cirurgia em Belo Horizonte para extrair um rim. E ela fez a primeira parte de viagem no carro de boi, com cólica de rins, precisando operar, tirar um rim. Quer voltar nesse tempo? Não dá. Então, gente, o saudosismo é legal só para a gente lembrar, mas não para a gente viver. Não para a gente trazer de volta. Então, para a gente lembrar, naquele tempo, era legal naquele tempo, mas você trazer aquele tempo para o hoje, esquece. E isso é uma realidade na questão da própria igreja, né? Quem tem assim cabelo branco, igual o Adriano, por exemplo, né? No conselho a gente pega no pé do Adriano, não é sem razão, né? Que é o velhinho da igreja, né? O Gilmar aqui também, né? Alguns perguntam, né, qual que é a tinta que eu uso, né? Mas ainda não preciso, não. E a mesma coisa na igreja. A igreja vive um tempo de transformação. E nós não estamos falando de transformação de conteúdo, de teologia, daquilo que é bíblico, daquilo que é palavra de Deus. Mas a questão da funcionalidade da igreja, isso a gente muda, né? Quando eu comecei meu ministério, não tinha microfone. A primeira igreja que eu pastoreei, não tinha banco, tinha, como que eu vou falar? Era banco, mas era só uma tábua,
né? Tinha os pezinhos lá e tinha uma tábua, mas não tinha encosto, não tinha nada. Teve um presbítero lá que caiu no meio do culto, né? Porque ele cochilou, não tinha encosto, ele caiu no meio do culto, né? Porque não tinha encosto, ele caiu, dormiu, cochilou, caiu, né? Então são mudanças que a gente precisa acompanhar, graças a Deus, graças a Deus. Tem os prejuízos? Às vezes sim, né? Qual é a grande questão? Eu gosto muito desse texto aqui, queridos. Provérbios 14:4. Um estábulo vazio, estábulo é o lugar onde fica o boi, o cavalo, tal. Sem bois, no caso aqui Salomão está falando de boi. Um estábulo sem boi fica limpo, beleza. Você quer manter um estábulo limpo? Deixa ele sem boi. Só que um estábulo limpo, sem boi, ele não produz colheita forte, farta. Não tem colheita, não tem plantação, não tem produção, não tem lucro, não tem comida, não tem nada. Porque o boi precisa estar ali para a gente. Isso é uma cultura lá de quase 3.000 anos atrás, em que o boi era o trator da época. Sem o boi não gradeava a terra, não se plantava, e o povo ia passar fome. Mas o estábulo está sujo. Gente, boi suja estábulo. Tem jeito de manter o curral lá da sua fazenda limpinho, William? Não tem. Porque o boi, a vaca, o cavalo, ele faz as suas necessidades. E não tem vasinho para ele ainda não criaram isso, né? Então é no chão, é no curral, é no estábulo. Então suja mesmo. Na época de chuva vira barra, aquele negócio vira um trem esquisito. Agora, é a solução, é a alternativa para se produzir, senão o mundo vai passar fome. Então, queridos, a mudança e a transformação, ela tem um preço, que é o preço de uma adequação, de uma adaptação naquilo que a gente precisa. Então, a gente tem que fazer a escolha entre um celeiro vazio, que simboliza aqui no texto de Provérbios a estagnação, ou uma colheita abundante, o crescimento, a transformação, a mudança, e nós precisamos escolher. Por quê? Porque não dá para a gente ficar parado no tempo. E aí, o texto, o texto que eu falo do livro, ele vai fazer essa comparação da estagnação do deserto para a transformação do oásis. O deserto é aquele lugar em que não se produz nada, seco, sem vida, morto, em que nada se produz, nada se dá. O oásis é aquele lugar no meio do deserto em que a vida floresce, em que a prosperidade, a bênção, a celebração, a festa, a vida. E aí nós precisamos dizer o seguinte: nós vivemos no meio do deserto. Essa é a linguagem figurada que nós temos na Bíblia para falar que nós somos peregrinos. É a linguagem que Deus usa tomando o êxodo do povo do Egito até chegar à terra prometida, para ilustrar nossa própria caminhada em direção à terra prometida, que para nós não é Israel, mas é o próprio céu. E aí ele diz: no meio desse deserto tem oásis, e o oásis simboliza exatamente isso. Gente, tem coisa nova, tem água, tem fruto, tem planta, aqui tem vida, aqui a gente pode montar nossa tenda e a gente pode caminhar. Eu acho muito interessante nessa caminhada do povo de Israel no Êxodo, que o primeiro lugar que eles param depois que eles atravessam o Mar Vermelho é Mara, porque tinha um poço. Só que quando eles param ali nesse poço em Mara, diz que a água era salobra, e ele diz: não dá para ficar aqui. E aí Moisés faz aquele milagre lá, Deus provê para eles água doce, joga um galho lá dentro tal, e a água fica boa para beber. Mas
O povo não nasceu para ficar, não saiu do Egito para morrer no deserto. Diz, vamos caminhar. E aí a próxima parada deles, eu esqueci o nome aqui agora, mas é um lugar em que se conta inclusive a quantidade de palmeiras. Tem 70 palmeiras, Elim. Em Elim o povo parou, foi a próxima parada. Eles pararam lá porque lá tinha 70 palmeiras. Vocês gostaram do nome aí, o que tinha lá, né? É lugar bom, lugar de vida, é oásis. E ali eles ficam, porque ali era lugar de, ufa, aqui dá para a gente respirar, aqui dá para a gente pensar no futuro, aqui dá para a gente descansar, porque tem sombra e tem água. Então, o deserto, a gente só consegue sobreviver quando a gente vive na perspectiva de determinados oásis de vez em quando, para a gente poder encontrar esse descanso. Então, a gente vai falar, usando a linguagem do livro, né, desse oásis de transformação. E aí algumas coisas que o texto diz aqui. Ele diz, usando de forma ilustrativa, ele diz que o primeiro oásis que a gente encontra é o oásis em que a gente aprende com os próprios erros. Que a gente aprende com os próprios erros. Gente, quantas vezes nós já erramos na nossa vida e na nossa história? Quantas vezes? Errar, né? Diz, às vezes usa-se esse ditado até como desculpa, e aí não está certo, né? Errar é humano. É humano, claro que é, mas não pode ser usado como justificativa para errar, né? Mas nós erramos. Agora, se nós não tivermos essa perspectiva de que nós aprendemos com os nossos erros, e prestem atenção, com os erros dos outros, não só com os nossos. Nós aprendemos com os nossos erros, e aí nós precisamos ter a humildade suficiente para olhar no espelho e dizer, eu errei. Nossa, e agora? Agora eu tenho que consertar. Agora eu tenho que aprender com esse erro. Para quê? Para não errar de novo. Mas também a gente aprende com o erro dos outros. A gente tem que aprender com a história. Por que na Bíblia tem tanta história de coisa errada? Para a gente aprender com esses erros, com essas histórias de gente e gente boa, gente de primeira classe na fé. Você pega Abrão, por exemplo, né? Abrão, ele entra num determinado lugar e vira para Sara e diz, se alguém olhar para você aí mal interessado, tudo bem, vai com ele, mas não fala que você é minha mulher não. Olha o absurdo de Abraão, o pai da fé, vira para a mulher e diz, se por acaso vier te pegar aí, vão te levar. Eu não vou te defender não. Imagina, Abraão, gente, logo Abraão. E Davi, ontem eu estava lendo a história de Davi, passeando, o povo na guerra, e Davi lá, de boa, à tarde dormindo, né? Eu acho interessante que diz, né, que à tarde ele estava dormindo. Será como que está a guerra? Deve estar tudo bem, né? Deixa eu dar uma voltinha. E vai passear no palácio, e tem tempo, no meio da guerra, para ver uma mulher tomando banho. E aí a gente conhece a história. Davi, o Davizinho lá mesmo. Agora, então eu posso, se Abraão fez, eu posso fazer. Não, gente, é exatamente o contrário. Se Abraão fez, isso teve um preço, é para a gente não fazer. Se Davi adulterou, mas Davi que era Davi adulterou, mas está ali para a gente não adulterar. Porque Davi estava caminhando e fazendo, e aí a gente tem que estudar, por que Davi chegou nisso? Não é porque ele achava que era legal, é porque ele estava desocupado. Mente vazia, oficina do diabo. Não tem esse versículo na Bíblia não, tá? Mas que é isso, é mesmo.
Mas a gente tem que aprender com isso. A gente tem que aprender com os nossos erros. E aí, o Wayne Cordeiro, ele fala sobre a importância de novos líderes, de gente com cabeça nova. Ele diz que na igreja dele, eles tomaram a decisão de treinar novos líderes, com todos os riscos de pessoas inexperientes à frente de determinados ministérios. Ele diz: nós preferimos correr os riscos de errarmos, ao invés de permanecermos da mesma forma. E ele diz: o risco existe. Gente, e não é só gente nova que erra, não. Não é só gente nova que erra, não. Né? O Salmo 119, se eu não estou enganado, o versículo 99, ele diz, né, de que um jovem sábio é muito mais inteligente do que um ancião, do que uma pessoa velha. Então não é a idade que determina quem eu sou ou deixo de ser, se eu acerto ou se eu erro. Hoje em dia, por exemplo, tem algumas áreas. Eu tenho um sobrinho que ele tem hoje 30 anos, ele é piloto da Gol. Mas se olha para ele, você acha que ele tem assim uns 18 anos. Já faz um bom tempo que ele é piloto, né? Ele já esteve aqui algumas vezes. E a gente olha para ele, eu fico imaginando quem entra naquele avião e olha o piloto, tem cara de menino. E aí o cara num 737, de boa, tranquilo, sossegado, sem ficar nervoso. Eu perguntei: Joel, quando você tem um pouso complicado assim, você fica nervoso? Não, não fico não. A gente fica com medo de andar de bicicleta aqui no meio da rua, e o cara com um avião daquele tamanho, você fica nervoso? Não, não fico não. Médico, tem um monte de médico aqui. Gente, a gente olha para uns médicos e fala: você está no ensino médio? Não, já formei. Ah, é? E você já fez residência? Não, já fiz residência, já fiz doutorado, já fiz isso, já fiz aquilo. Como assim? São os meninos que estão no comando da coisa. Por quê? Porque o mundo passa, desenvolve, e as coisas vão acontecendo. Gente, eu já fui o pastor mais novo da IPB um dia. Eu já fui o presidente de sínodo mais novo da IPB um dia. Hoje eu já sou um dos mais velhos em ação, né? Com 40 anos de ministério, eu estou aí na frente de muito, mas eu já fui o mais novo. E para a gente chegar a ser o mais velho, um dia a gente é o mais novo. Então a gente tem que entender que vem uma geração nova, e a geração nova pensa diferente da gente. E a gente olha e diz: essa turma não sabe nada. Opa, calma. E às vezes dá umas bobeiras mesmo, normal. Mas também gente velha dá. Nós não estamos isentos disso, só por causa da idade. Então, agora, o que ele chama a atenção, queridos, é essa equação aqui, ó. Erro e reflexão. Os erros pedem funeral rápido. O funeral tem que ser rápido. Não pode durar um dia inteiro. Tem que enterrar rapidinho o erro. O grande problema é que a gente gosta de manter o erro para a gente apontar sempre. A gente estava conversando, eu não sei se foi no discipulado de homens essa semana, o que foi, né? Da capacidade das mulheres de voltarem lá atrás e ressuscita o negócio de 40, 50 anos atrás. Olha o William balançando a cabeça aqui. É um negócio impressionante. Gente, erro tem que ser resolvido e enterrado. Tem que enterrar rápido. O grande problema é que às vezes a gente gosta de ficar mexendo, e o negócio vai fedendo. Quanto mais a gente mexe, mais fede. Então, erro, nossa, errei, fulano errou, vamos refletir. Opa, o que eu faço com isso? Gente, tem que resolver e enterrar. Tem que resolver e enterrar, porque senão vai ficar fedendo. Às vezes fede na sua casa, às vezes fede na igreja, às vezes fede no seu coração, porque você está com aquele defunto dentro da alma, e aquele negócio não sai.
viu? O fulano fez isso para mim. Sério? Quando foi que isso aconteceu? Não, tem uns 35 anos atrás. Mas até hoje está doendo. Até hoje está esse negócio aí. O problema é seu, não é dele, não. O problema é seu. Porque quem não enterra defunto está doente. Já viu aquele caso de pessoas que morre um parente e o cara coloca na geladeira? O cara está doido. Está doido. Porque tem coisas, gente, que a gente vai enfrentar, que a gente vai viver, que a gente vira e diz: que pena. Que pena. Mas o que eu vou fazer com isso? Enterra. Então, gente, erro, todo processo de mudança incorre em risco de erro. E quando ele acontecer, a reflexão tem que ser lenta, mas o funeral tem que ser rápido. A gente tem que aprender isso. Outra coisa importante nisso aqui, o segundo oásis, é uma vida examinada. O que ele está chamando de vida examinada? É a capacidade de nós olharmos para nós mesmos e percebermos o mover de Deus na nossa história, com os nossos erros e com os nossos acertos. Quando ele fala sobre a questão a vida examinada, ele dá um exemplo em relação à igreja. Ele diz que depois de todo culto, aliás, de todo culto não, do primeiro culto, a igreja lá tem vários cultos, no sábado e no domingo. É o mesmo culto, é a mesma liturgia, é a mesma pregação, em todos os cultos, né? Lá no livro fala quantos cultos eles têm por dia lá, mas eu não me lembro. Então, as músicas que vão cantar quem vai orar essa oração vai ser nesse momento. É a mesma liturgia, a mesma pregação, o mesmo texto. Às vezes muda o pregador, muda o grupo de louvor, mas é a mesma. O que eles fazem? No sábado, depois do primeiro culto, a liderança da igreja reúne e eles vão examinar o culto. Eu achei isso super interessante, né? E aí diz que eles têm algumas perguntas que eles fazem. Eu coloquei apenas 3 aqui, mas ele coloca lá várias outras perguntas sobre a questão do culto, né? O culto enalteceu Jesus ou só serviu para que nos vissem? Foi um show ou foi culto de verdade, né? As pessoas falaram sobre Cristo ao sair, ou qual é o assunto que eles falam quando eles saem do culto? Viu a roupa do fulano? Não, o pastor hoje estava fraquinho, hein? Não, você viu o Beltrano? O Beltrano não apareceu hoje. Qual que é o assunto no final de um culto, né? O Espírito Santo agiu de fato ou a gente só fingiu? E aí ele tem outras perguntas que ele faz lá, e eu estou usando isso aqui como ilustração, né, que eles fazem ao final do primeiro culto. Eles examinam o primeiro culto, onde nós erramos, onde nós acertamos, deu resultado, alguém converteu, alguém consagrou sua vida, alguém se dispôs a consertar de vida, como que foi a participação da igreja? Por quê? Porque eles querem consertar o que de repente não ficou bom no primeiro, não necessariamente um erro, mas às vezes a questão simplesmente de buscar a excelência. Então, queridos, nós precisamos aprender a fazer isso, né? Ele chama isso de interrogatório de instrução, né? Ou seja, eu faço esse interrogatório para mim mesmo, ou para a igreja, ou dependendo do lugar, para quê? Para me instruir a respeito do que eu posso melhorar. E aí quando ele vai tratando disso, ele fala sobre a questão de debate, a diferença entre debate e discussão. E ele diz que tem uma diferença básica. O debate, ele olha de forma negativa, em que o foco está no controle, tem que ser do meu jeito, é assim que eu gosto. Se não for desse jeito, não serve. Não, se for para acontecer dessa forma, não, isso aqui está errado. O debate tem a ver com as minhas preferências. O que eu prefiro? A discussão, aliás. O debate, o foco está agradando a Deus?
está cumprindo o propósito, o que Deus quer que aconteça? Então, o debate, a discussão, eu sou o centro. No debate, o centro é Deus. Então, quando a gente vai discutir, e aí ele traz isso para a realidade da igreja, discutir determinadas coisas, o que está em jogo não é o que eu prefiro, mas é o que Deus deseja, é o que a palavra ensina, é aquilo que Deus diz que deve acontecer ou não acontecer no contexto da igreja do Senhor Jesus. E nós podemos trazer isso para o nosso próprio contexto pessoal e individual. Por que determinadas coisas, onde eu estudo, onde eu moro, onde eu trabalho, onde as pessoas com quem eu convivo, onde eu estou discutindo porque eu quero ter controle, tem que ser do meu jeito, se não for do meu jeito não serve, ou eu vejo algo além disso, e aí eu vejo o quê? Os propósitos e as intenções de Deus, e aí ele vai trabalhar nessa questão de preferência versus propósito. Quando eu trabalho na perspectiva e eu avalio, eu faço esse exame da vida em qualquer área, eu vou perguntar o que eu prefiro ou qual é o propósito com que eu faço isso. Pense você, quem gosta de passar por uma cirurgia aqui? Quem quer operar amanhã? A Glaia está precisando de um voluntário amanhã. Quem quer ser voluntário para uma cirurgia amanhã? Ninguém. Tão bom operar, gente. Anestesia geral, você vai ter um atestado lá de uns 15 dias. A gente não quer. Agora, se você estiver passando mal e ela fala, você tem que fazer uma cirurgia urgente, você vai fazer ou não vai? Claro que vai. Por quê? É o que você prefere? Não, mas é o que você precisa. Dá para entender? Na nossa vida tem coisas que nós não fazemos porque a gente prefere, nós fazemos porque nós precisamos, nós fazemos porque há propósitos. Levantar segunda-feira, 5 da manhã, para ir para o serviço, você prefere isso ou levantar às 8 da manhã? Num hotel 5 estrelas? Claro, eu prefiro ir para o hotel e tomar aquele café e passar o dia. Agora, não dá para fazer isso. Se em algum momento eu quero ir nesse hotel, eu preciso levantar segunda-feira às 5 da manhã. Por quê? Porque eu tenho um propósito. E é a mesma coisa na vida da igreja. Então, a gente tem que, às vezes, abrir mão das nossas preferências e fazer aquilo que cumpre algum propósito. O perigo das armadilhas no deserto, né? Ele vai tratar aqui da história de Moisés. Moisés, lá em 2 Coríntios 3, eu coloquei alguns versículos aqui, em que Paulo, ele vai falar, né, sobre a questão de Moisés, e ele vai falar, né, se o antigo sistema, está falando aqui sobre as alianças de Deus, a antiga aliança e a nova aliança, se o antigo sistema foi substituído, ele já era cheio de glória. Gente, o novo sistema é muito mais glorioso. Ele diz, o antigo sistema foi substituído, o novo permanece para sempre. O que Paulo está dizendo é o seguinte, há determinadas coisas que passam para ser substituído para algo muito superior. Pega o livro de Hebreus, leia o livro de Hebreus vai tratar exatamente disso. A nova aliança é superior à antiga aliança, muito melhor. Inclusive o sacerdócio não é o sacerdócio de Levi, é o sacerdócio de Melquisedeque. E aí o autor aos Hebreus vai trabalhar isso, de que a gente não pode ficar preso no antigo sistema, mas a gente tem que ver o novo que Deus colocou, que é muito mais glorioso e que permanece para sempre. E aí ele vai dar um exemplo muito interessante. Ele vai pegar Moisés como exemplo, e ele vai dizer assim, que o novo sistema é diferente de Moisés. Nós não somos como Moisés. Por quê?
E aí vocês vão lembrar da história. E Paulo vai narrar isso aqui aí em 2 Coríntios. Moisés subiu no monte, ficou lá 40 dias na presença de Deus. E diz que essa manifestação, essa presença manifesta de Deus na vida de Moisés, no alto da montanha, foi tão intensa, que ele voltou com o rosto brilhando. E diz que o rosto de Moisés brilhava de um jeito, que as pessoas não conseguiam olhar para Moisés. Imagina, gente, se olhar para uma pessoa, e o rosto da pessoa, por causa da intimidade dela com Deus, é tão resplandecente, que você não consegue olhar para ela. E aí qual foi a solução? Moisés, você vai ter que usar um véu, e colocar um negócio, furaram lá, imagino, né, furaram o buraco do olho lá para Moisés, tal, e tamparam o rosto de Moisés, para que Moisés pudesse estar no meio das pessoas. Mas aí Paulo vai dizer, sabe o que aconteceu? O rosto de Moisés começou a diminuir o brilho. Mas estava brilhando muito, ninguém podia olhar. E Moisés, claro que Moisés sabia que estava diminuindo. E foi diminuindo. O malandrão do Moisés, e aí é malandragem. O que Moisés fez? Continuou com véu. Para quê? Para todo mundo pensar que o rosto dele ainda brilhava. Ele disse, já tinha acabado o brilho, não precisava mais do véu. Mas Moisés continuava usando o véu. Para quê? Para enganar o povo. O que o povo vai dizer se eu tirar o véu agora? Será que as pessoas vão dizer que eu pequei? Será que o povo vai dizer que Deus não está mais comigo? Será que o povo vai dizer que eu não tenho mais autoridade porque o meu rosto parou de resplandecer? E Moisés manteve o véu. É o exemplo que Paulo diz, quando nós não estamos dispostos a reconhecer e aceitar a mudança. E Paulo, quando ele cita isso de Moisés, Paulo não está condenando Moisés porque o rosto dele diminuiu o brilho, não. Paulo não diz que Moisés pecou e porque ele pecou o rosto dele parou de brilhar. Não, só está dizendo que parou. É uma coisa que às vezes é natural, Quando eu tinha 20 anos, eu tinha uma disposição física. Com 60, eu tenho outra. E a gente vai mudando. E a gente tem que aceitar algumas mudanças de forma natural. Aí depois ele vai dizer, né? Quando o véu é removido, e aí só é removido por causa de Cristo Jesus, nós somos transformados. Então, queridos, o que Paulo está querendo dizer aqui é que nós não precisamos de ter saudade daquilo que era antigo. Tem algumas coisas em termos de igreja que às vezes é engraçado o quanto a gente fica preso. Alguns aqui vão lembrar como eram feitos os controles sobre a questão da arrecadação da igreja, né? Primeiro tinha a sacolinha, né? Lembra a musiquinha que cantava muito nas igrejas? Da sacolinha? Cai, 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 cai a moedinha, é para Jesus Cristo. Esqueci agora o resto. E a gente ficava cantando, cai, 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 cai a moedinha. E o diácono ia passando com coador de café, a gente chamava de coador de café, né? Com coador de café lá, cai, 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 cai a moeda. Hoje a gente não faz isso. Quem tem moeda aí no bolso? Dá para cantar essa música hoje? Não dá, ninguém tem moeda mais. Quer dizer, não é que não tem, forma de dizer, né? Outra coisa, isso aí eu peguei, meu tempo de pastorado já. O tesoureiro da igreja tinha um controle absoluto de quem dava e de quem não dava o dízimo. Leda, R$100 em janeiro. Cláudia, 250. Adriano, 30 centavos. Natan, 5.000. Mas sabe o que acontecia? Isso aqui estava lá no mural. E quem não dava?
o tesoureiro fazia questão de colocar um X vermelho assim, para todo mundo ver que o fulano não deu. Alguém já viveu isso aqui? Era assim. Imagina se a gente faz isso aqui hoje, com direito lá de imagem. Como que é o nome da lei lá? LGPD, tá, gente? Esse LGP aí fica meio complicado falar aqui, que a gente pode falar errado, né? Direito de imagem. Imagina se a gente coloca aqui na igreja uma lista de quem é dizimista, de quem não é dizimista. Eu vou para a cadeia, de verdade. Aí foi mudando. Aí, não, gente, não vamos colocar valor, não. Vamos tirar esse negócio de valor, porque está dando problema. Porque as pessoas na igreja, ninguém na igreja é curioso, né? As pessoas iam lá, nossa, o Adriano, o quê? O Adriano deu 30 centavos. Não é possível. Ixi, o Natan, será que o Natan ganhou na Mega Sena para dar um dízimo desse tamanho? E o fulano, nossa, eu não sabia que o fulano ganhava tanto, não. E era isso. Aí o que a gente resolveu? Isso no meu ministério, gente. Gente, não vamos colocar valor. Vamos só colocar o X. Então, de vermelho é porque não deu o dízimo. De azul é porque deu o dízimo. Já teve um certo sigilo. A gente já preservou um pouco a imagem das pessoas. Aí depois, só o tesoureiro agora que tem a lista dos dizimistas da igreja. Hoje a gente usa inclusive o QR Code, que só o tesoureiro sabe quem é dizimista ou não, porque ele pega o extrato, não tem jeito. Porque hoje a gente zela por essa questão da imagem, do sigilo, da individualidade, como antes a gente não preocupava. São mudanças. Mas isso não é bom. Não é uma questão de ser bom ou não ser bom, mas é que é a realidade do mundo, e que não fere em absolutamente nada a questão da palavra de Deus. Aniversário na igreja. Tem uma história interessante que acontecia na igreja da Edileia. Todo aniversariante na igreja pequenininha, de interior, né? Igreja presbiteriana, tá, gente? O aniversariante, no dia da semana do aniversário dele, na escola dominical, ele ia na igreja, ele levava tantas moedas quanto de aniversário ela estava completando. Aí ela ia lá na frente, tinha um vaso diferenciado para colocar essas moedas, e a igreja começava a cantar alguma coisa lá, que eu não sei qual é a música, ele vai saber qual é. A gente pode até introduzir isso aqui, se vocês quiserem. Só que aí é com nota de 100, tá? Aí começava a cantar, né? O fulano de tal está completando 50 anos. Quantas moedinhas ela vai dar para Deus? Alguma coisa assim. Aí ela começava, e a igreja cantando junto. 1, 2, 3, 4, 5. Era assim que comemorava o aniversário na igreja, dando moedinha e contando as moedinhas pela idade. Hoje dá para fazer isso, gente? Vocês acham que isso hoje é certo? Mas teve um tempo que a gente achava que era. Por quê? Porque mudou a teologia? Não, porque mudou a percepção das coisas. Então tem coisas, tem mudanças que às vezes nos assustam. Tem outras que não. Tem algumas que a gente acha natural, tem outras que só sabe que foi mudança para quem já viveu lá atrás. As igrejas hoje, né, quem tem mais tempo de história de igreja presbiteriana, por exemplo, tem alguns aqui presbiterianos desde sempre, né? Que a gente olha a igreja hoje e fala, nossa, mas a igreja há 30, 40, 50, 60 anos atrás era muito diferente. E era mesmo. Mas aquela igreja era melhor? Não necessariamente. Só era diferente. Tinham igrejas melhores e tinham igrejas piores. Agora, eram iguais às que nós temos hoje? Claro que não. Né? Então a gente tem que reconhecer isso. Terceiro oásis, isso aqui é importante para a nossa vida, queridos.
Nós precisamos aprender com o bem e com o mal, com o certo e com o errado. E aí o Wayne Cordeiro, ele tem uma frase que eu gostei muito, né? Que diz que quando a gente aprende com o bem e com o mal, a gente aprende o dobro. Quando a gente aprende só com o acerto, ou quando a gente aprende só com o erro, a gente aprende pela metade. E o objetivo é a gente aprender o máximo que a gente puder. Aprender com o erro significa que a gente tem que errar para aprender? Claro que não é isso que ele está falando. Claro que não é isso. O que ele está dizendo é que a gente tem que olhar a história, e a história passada, olhar o presente, olhar onde nós estamos, olhar para longe de onde nós estamos, e fazer uma interpretação das coisas na perspectiva do que eu devo ou posso fazer ou não fazer. Nossa, está acontecendo isso aqui. Nossa, que legal, isso é bom, isso vai abençoar, isso vai ser bênção para a minha vida, vai ser bênção para o meu filho, vai ser bênção para o meu pai, vai ser bênção para a minha família, vai ser bênção para a minha empresa, vai ser bênção para a igreja. Olha o que está acontecendo. Não, esse negócio aí não sei não, hein? Acho que esse negócio aí é meio complicado. Será? Vamos olhar. Não, é verdade, é complicado. Ó, vamos cair fora. Vamos cair fora. Então, ele vai dizer isso que é extremamente importante para nós em todas as áreas da vida. Aprender com os nossos erros e com os nossos acertos. Nós precisamos clamar por sabedoria e conhecimento para que a gente possa acertar o máximo possível. E aí ele diz, quando a gente aprende com bem e com mal, com erro, com acerto, a gente aprende o dobro. E preste atenção, gente. Essa semana alguém falou para mim, você acha que a gente tem que pecar para aprender que pecado é pecado? Claro que não. Quem fala um negócio desse, está doido, só pode. Eu não estou falando disso. Então, não é, eu vou errar para ver se isso é certo ou não. É igual, presta atenção para os jovens aí, é igual quem resolve, não, eu vou morar junto para ver se a gente vai dar certo, para ver se a gente casa ou não. Vai dar errado, gente, não precisa fazer experiência não precisa. E porque isso não é certo, simples assim. Então não precisa experimentar determinadas coisas que a gente já sabe que é errado, a gente não precisa experimentar. Esse negócio de aprender com erro e acerto tem a ver com a gente ser inteligente, né? Oséias 4:6, meu povo perece por falta de conhecimento. E aí a gente precisa estudar, conhecer, aprofundar, a gente precisa abrir a mente para perceber o que Deus está fazendo de novo, de diferente e de melhor. A gente não precisa ficar preso na história e dizer, não, lá era que era bom, daquele jeito que era maravilhoso, que saudade da casinha no fundo da minha casa. Gente, não dá. Então a gente precisa, ter conhecimento. Para quê? Para a gente aprender o dobro. Agora, a gente precisa abrir a nossa mente para conhecer de verdade, né? Aqui, boa parte dos irmãos aqui tem formação científica. Quando eu estou falando de formação científica, eu estou falando de todo tipo de ciência. E que a base do crescimento da ciência é o quê? É uma mente aberta para a pesquisa. Sempre que a gente vai começar uma pesquisa, eu fiz isso no meu mestrado, no meu doutorado, claro que a gente tem um pressuposto, claro que a gente tem um ponto inicial que você diz, não, eu acho que o resultado disso aqui é isso. Claro que todo mundo tem esse pressuposto. Normal, natural, mas se eu não estiver disposto a avaliar o que hoje eu acho que é melhor, eu posso não chegar à melhor resposta. Então eu preciso examinar, estudar, verificar, mas com essa mente aberta, pronta. O que Deus tem de novo
que é bom para mim? Que é bom para mim? Muita coisa, algum tempo atrás, nas ciências agronômicas, por exemplo, era sensacional. Eu lembro quando meu pai começou a plantar lavoura, né, meu pai comprou um arado para afundar a terra, revirar a terra o máximo que fosse possível. Hoje isso é uma heresia na agronomia. Hoje você mexe o mínimo possível com a terra. E você mantém a terra coberta o máximo tempo que precisar, que for possível. Né? Naquela época, né, meu pai terminava a colheita e ele já passava o arado, já passava a grade, porque a terra tinha que ficar esturricando lá debaixo do sol. Né? As coisas mudam. Então, a gente precisa ter essa perspectiva de que Deus nos deu capacidade para a ciência avançar. Na vida cristã, na nossa caminhada com Deus, claro, nós temos um grande freio. Qual que é o freio que Deus nos dá? Qual que é o freio que Deus nos dá? Qual é o limite que Deus nos dá? Resposta simples. O que é que nós temos nas mãos que nos limita? Palavra de Deus, está aqui. A gente não pode ultrapassar isso aqui. Mas tem tanta coisa que a gente faz que não está na Bíblia e que não tem nada a ver com pecado. Onde está na Bíblia que diz que a gente pode usar órgão, por exemplo? Onde está na Bíblia que diz que a gente pode usar microfone? Onde está na Bíblia que a gente pode usar data show? Essas são coisas que a ciência foi criando e que nós podemos usar como recurso para transmitir isso aqui com eficácia, com excelência. Estão entendendo? Então não tem a ver com quebrar isso aqui e abrir mão disso aqui, mas há determinadas coisas que nós precisamos estar realmente abertos. Deixe-me correr porque meu tempo aqui está terminando. Mapa da jornada. O mapa, queridos, dessa nossa jornada de sair do deserto para o oásis, de sair daquela paralisia para aquilo que é novo, é o compromisso com aprendizado, em aprender. Nós precisamos estar abertos a aprender sempre. Nós não podemos parar de estudar, seja indo para a faculdade, seja lendo bons livros, seja pesquisando na internet, em fontes seguras, porque a internet você vende de tudo, você tem de tudo ali, o que é verdade, o que não é verdade, né? A internet tem solução para tudo, mas agora, na nossa caminhada com Jesus, todas as coisas precisam passar por esse crivo. Isso está me ajudando a me tornar mais parecido com Jesus. Na vida cristã, absolutamente tudo tem que me levar a responder essa pergunta. Para quem é crente de verdade, essa é a pergunta que a gente precisa fazer. Está me ajudando? Esse ano, por exemplo, eu resolvi que eu vou fazer a minha leitura bíblica anual, que eu faço de ler de Gênesis a Apocalipse, num programa de informática lá, num aplicativo que eu tenho, que é o Logos, que o Rafael tem, que o Giovanni tem, que é uma plataforma de estudo da Bíblia. Eu resolvi que esse ano eu ia ler a Bíblia por ali. Nossa, mas não é na Bíblia de papel? Não, é aqui mesmo, está me ajudando pra caramba, está me abençoando, é uma outra versão do que a gente tem usado aqui na igreja, ou eu tenho usado, e isso tem sido ótimo para mim, tem me abençoado. A minha leitura de ontem, hoje pela manhã, que bênção, eu acho que eu até compartilhei um versículo com um conselho, eu não sei se foi com um conselho, não, foi no meu grupo de discipulado aí dos guerreiros, né? Que tem a ver com o que a gente estudou 2 semanas atrás. Então, queridos, a gente tem que agradecer a esses recursos que Deus nos dá, para que a gente seja de fato abençoado. Provérbios capítulo 1, o versículo 5, né, do 1 ao 7,
Mas eu quero só citar o versículo 5, diz assim: o sábio que os ouvir se tornará ainda mais sábio. O sábio que ouvir vai se tornar ainda mais sábio. O grande objetivo é a gente subir esse degrau. Eu vou me tornar ainda melhor. Eu vou ser um pouco mais. Eu vou melhorar. Eu vou fazer melhor. Eu posso dar esse passo. Eu posso sempre subir um pouco o meu limite. É tornar-se melhor. É oferecer-se mais. É ser mais aprovado ainda pelo Senhor. Porque o versículo 7 diz: porque quando nós não temos o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, os tolos desprezam a sabedoria e a disciplina. Nós não podemos desprezar a sabedoria. E aqui fala também de disciplina, mas não é o nosso tema, né? É só sabedoria. Se nós queremos crescer em sabedoria, se nós queremos experimentar o melhor, a gente tem que investir. O que eu estou aprendendo? Em qualquer área, na sua vida profissional, onde você está investindo para você saber mais, conhecer mais? Na sua vida, dentista, médico, engenheiro, padeiro, advogado, seja o que for. Você está investindo para conhecer mais, para saber mais, para melhorar? Seja mais sábio. Na vida da igreja, a liderança da igreja, os pastores estão estudando para conhecer mais. Os pastores estão vendo o que Deus está fazendo ao redor, perto ou distante, para ver como Deus está agindo. E como a igreja pode aproveitar esses movimentos que surgem ao redor como ferramentas úteis. Presta atenção, não é como teologia útil, não. É como ferramenta útil para o crescimento e para a proclamação do Evangelho. A gente precisa ter esse espaço, essa abertura, né? Isso significa que a gente aceita tudo? Claro que não. Claro que não. Então a partir de hoje vamos fazer tudo diferente. Claro que não. Claro que não, né? Quando eu falo algumas coisas semelhantes assim, tem algumas pessoas: não, o pastor endoidou de vez agora, né? A domingo que vem a gente chega aqui, está tudo diferente, né? Não tem nada diferente não. Mas a gente precisa ter: Deus, o que o Senhor está fazendo? Mais do que isso, o que o Senhor quer fazer de novo na minha vida? Na minha vida. O Senhor quer que eu mude de profissão? Já pensou nisso? Deus, o Senhor quer que eu mude de cidade? Eu sei que para alguns pensar nessa possibilidade de mudar de cidade é o fim do mundo, né? Para mim, que já mudei um monte de vezes, para mim não é problema, mas para muita gente né? Quando eu tirei Edileia da casa dela, ela tinha nascido na casa dela, ela não tinha nem nascido no hospital, né? E aí elas saíam de casa para casar. Imagina, gente, ela diz, né? Ela diz: você arrancou todas as minhas raízes, né? A raiz dela estava muito funda lá, era o lugar dela, era o canto, era o jeito dela. E hoje não, hoje se eu chamar ela para ir para o Japão, eu acho que ela não vai não, mas tudo bem, aqui eu vou falar que ela vai, né? Ela está lá no fundo ouvindo, né? Mas se eu falar para ela: amor, olha, Deus está mandando a gente para o Japão, eu sei que ela vai, porque a gente tem que ter esse espaço. Deus, o que o Senhor quer que eu faça com a minha vida? O que eu preciso mudar? Às vezes é mudar no casamento, às vezes é mudar na vida espiritual, às vezes é mudar na forma de enxergar as coisas, às vezes é tornar o coração mais maleável, ser mais misericordioso, ser menos duro, ser mais tratável, mais bondoso. Deus, o que o Senhor quer mudar na minha vida? Por quê? Lembra a maldição lá dos beduínos? Que você nunca mude desse lugar. Isso para o beduíno era uma maldição. E a gente não pode ficar preso. Quem que ficou preso num lugar só e nunca mais saiu do lugar? Uma mulher de Ló. Lembra?
eu não quero sair desse lugar. Tá bom, puf, virou uma estátua de sal. Ninguém quer virar estátua de sal. A gente tem que ter abertura para a gente seguir o direcionamento da parte de Deus. Então, queridos, eu achei extremamente relevante esse estudo, né, esse capítulo do livro, porque ele me desafiou a perceber algumas coisas que às vezes a gente tem dificuldade em mudança. Não, mas a vida inteira foi assim. Não precisa ser. Tem algumas coisas que sim, a gente não abre mão, mas tem outras que não precisam. E a gente precisa perguntar a Deus o que o Senhor quer. E aí, só para terminar, né, escreva, isso aí é para você, é para a sua vida. Você pode escrever ou só pensar, né? Escreva um compromisso de aprendizado essa semana. O que você quer aprender de novo essa semana? Eu quero aprender a fazer um bolo novo. Ótimo! Eu quero aprender a mexer naquele aplicativo do meu celular que está lá e eu nunca consegui mexer nele. Eu quero aprender, essa semana eu vou aprender a mexer naquele aplicativo, porque está me fazendo falta. Pense em alguma coisa nova que você pode aprender a fazer essa semana. E pratique isso. De repente isso pode, trazer uma luzinha na sua cabeça. Gente, eu achei que esse negócio era complicado e não é. Eu posso fazer isso. Então essa expectativa do que Deus pode fazer através do novo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O nosso desejo é que o nosso futuro seja sempre construído na perspectiva daquilo que vem do Senhor. Amém? Vamos ficar em pé para nós orarmos? Nós bendizemos e te louvamos, ó Deus, porque o Senhor nos tem abençoado. O Senhor tem nos ajudado com tantas mudanças, coisas diferentes. A história que continua sendo escrita e reescrita, e nós sabemos que é escrita e reescrita pelo Senhor. E nós não queremos apenas ser considerados, ó Pai, como pedras de tropeço, para impedirmos qualquer coisa que venha da parte do Senhor. Mas nós pedimos, ó Deus, abra o nosso coração, abra a nossa mente, dá-nos disposição, dá-nos, ó Pai, coragem, dá-nos prontidão em sermos transformados pelo Senhor, para experimentarmos a boa, perfeita e santa vontade do Senhor nas nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe individualmente, que o Senhor nos abençoe como igreja, que o Senhor nos abençoe como país. Como precisamos ver coisas novas acontecendo. Precisamos que o Senhor mesmo as promova, para que assim a glória do Senhor se manifeste nas nossas vidas e através de nós. Abençoa-nos, ajuda-nos no dia de hoje, enche o nosso coração, enche a nossa casa com a Tua presença e com a alegria que vem do Senhor. Que hoje à noite a gente possa voltar, celebrar, adorar, glorificar o Teu nome com alegria, com prazer, celebrarmos a ceia, lembrando do sacrifício de Cristo Jesus, o nosso Redentor, o nosso Salvador, e isso jamais será mudado. Não há absolutamente nada que possa alterar esse fato da história, que é permanente, que é resultado de uma nova aliança do Senhor conosco. Manifesta essa glória no nosso meio e ajuda-nos a caminharmos segundo a Tua vontade, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe, queridos. Muito obrigado a todos, quem está em casa, os que nos visitam. Dê uma olhada aí, 3 abraços vale para amanhã também. Mas procura aí quem você ainda não cumprimentou, visitante, quem você não conhece. Vai lá, vai lá. Deus abençoe, gente.